Cyber Report no ar. Hoje, 17 de julho de 2026, o ranking AI Fast. Em 15 segundos, Microsoft prepara ferramenta de segurança com modelos da Anthropic, OpenAI e próprios. Meta contrata líder de compute da AWS para ampliar data centers de inteligência artificial. Easy AI pode chegar a $1 bilhão em ARR e muda o mapa da inteligência artificial chinesa. Por que isso afeta você? Porque a inteligência artificial está deixando de ser só chatbot e virando defesa cibernética, disputa por data centers, receita empresarial, abuso digital, regulação de Android, integridade de dados críticos, briga jurídica, robótica industrial e capital de risco. Neste episódio eu separo fato confirmado, análise editorial e incerteza, sem extrapolar além das fontes. Transparência do pipeline. O build de hoje usou o JSON confiável gerado pelo coletor local, Contememe, Wired, Ars Technica, MIT Technology Review e TechCrunch, além de agregações citadas no próprio JSON como The Information, Wall Street Journal e Bloomberg. Não despejei artigos longos. Usei título, resumo, fonte e URL. As imagens deste build são artes locais abstratas, sem texto, logos ou marcas, como fallback estável e seguro para direitos autorais. Número 1. Microsoft prepara ferramenta de segurança com modelos da Anthropic, OpenAI e próprios. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/260716/P68, jogo da velha a 260716P68. Fato confirmado no JSON do coletor. Source, Microsoft plans to release a Intelligence Artificial Security Tool Smooth Using Models from Anthropic, OpenAI, and itself as a cost-effective Mythos Alternative. Aaron Holmes The Information. O resumo coletado acrescenta. Aaron Holmes The Information. Source, Microsoft plans to release a Intelligence Artificial Security Tool Smooth Using Models from Anthropic, OpenAI, and itself as a cost-effective Mythos Alternative. Microsoft is preparing to release a new Intelligence Artificial Security Product, internally codenamed Project Perception, to capture a piece of companies rising cyber defense spending. Esta é a principal porque une inteligência artificial generativa e cibersegurança operacional. Segundo o TMM, citando The Information, a Microsoft pretende lançar ainda neste mês uma ferramenta de segurança de inteligência artificial com modelos da Anthropic, da OpenAI e da própria Microsoft, como alternativa mais econômica ao Mythos, sob codinome interno Project Perception. Análise. A aposta mostra que defesa cibernética está virando mercado de orquestração de modelos, não de um único LLM mágico. Para equipes de segurança, o valor pode estar em triagem de alertas, investigação, explicação de incidentes e geração de playbooks. O risco é confiar demais em respostas probabilísticas em um ambiente onde falso positivo cansa o time e falso negativo abre porta para a invasão. Empresas precisam exigir logs, evidência, limites de autonomia, integração com CIEM e revisão humana. Incerteza. A notícia é baseada em fonte. Preço, recursos finais, disponibilidade e benchmarks públicos ainda precisam ser confirmados pela Microsoft. Número 2. Meta contrata líder de compute da AWS para ampliar data centers de inteligência artificial. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/260717/P4, jogo da velha a 260717P4. Fato confirmado no JSON do coletor. Sources, Dave Brown, Otoin SVP of AWS Compute, Inteligência Artificial, and Platform. Will join Meta in the coming weeks. He will work on the company's data center build-out. Anissa Gardizzi, Wall Street Journal. O resumo coletado acrescenta. Anissa Gardizzi, Wall Street Journal. Sources, Dave Brown, Otoin SVP of AWS Compute, Inteligência Artificial, and Platform. Will join Meta in the coming weeks. He will work on the company's data center build-out. The social media giants ambitions in developing data centers and computing resources are growing. A segunda pauta explica a infraestrutura por trás da corrida de inteligência artificial. O TMM, citando o Wall Street Journal, diz que Dave Brown, executivo sênior que saía de AWS Compute, Inteligência Artificial and Platform, vai para a Meta nas próximas semanas para trabalhar no build-out de data centers. Análise. Isso importa porque modelos de inteligência artificial não escalam apenas com pesquisa, escalam com energia, imóveis, rede, GPUs, contratos de cloud, refrigeração e disciplina de operação. A Meta já compete em modelos, produtos sociais e infraestrutura própria. Trazer liderança de compute da AWS sinaliza que a camada física virou vantagem estratégica. Para o público, o data center parece distante, mas afeta custo de serviços, velocidade de novos recursos, consumo de energia e concentração de poder. Incerteza. A reportagem fala de fontes e de movimento executivo. Detalhes de metas, orçamento e cronograma não estão no JSON. Número 3. ZAI pode chegar a $1 bilhão em ARR e muda o mapa da inteligência artificial chinesa. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/260717/P5, jogo da velha a 260717P5. Fato confirmado no JSON do coletor. Sources, ZAI is on track to achieve annual recurring revenue office from 1B. A fast for a Chinese intelligence artificial company, after achieving its full year sales target in July, Bloomberg. O resumo coletado acrescenta. Bloomberg. Sources. ZAI is on track to achieve annual recurring revenue office from 1B. A fast for a Chinese intelligence artificial company, after achieving its full year sales target in July. The intelligence artificial is on track for annual recurring revenue of $1 billion. A significant ramp up for enterprise focused inteligência artificial startup trying. A terceira notícia amplia a lente geopolítica. O TMM, com base na Bloomberg, relata que a ZAI está a caminho de atingir $1 bilhão em receita recorrente anual. Possivelmente um marco inédito para uma empresa chinesa de inteligência artificial, depois de bater em julho a meta de vendas do ano inteiro. Análise. Se confirmado, isso mostra que a demanda empresarial por inteligência artificial na China é grande o bastante para sustentar crescimento rápido mesmo em um ambiente de restrições de chips e competição intensa.
segurança. Também reforça que a corrida não é só OpenAI, Anthropic, Google e Meta. Há ecossistemas regionais buscando clientes corporativos, integração local e alternativas regulatórias. A leitura para empresas brasileiras é acompanhar diversidade de fornecedores, mas avaliar compliance, soberania de dados, suporte, segurança e dependência tecnológica. Incerteza. Números de ARR vindos de fontes precisam ser validados por demonstrações futuras e não equivalem automaticamente a lucro ou retenção saudável. Número 4. São Francisco exige que Apple e Google removam apps de deepfake sexual das lojas. Fonte, Wired. URL, https://www.wired.com Story. São Francisco demands Apple and Google delete AI no DIF apps from App Stores. Fato confirmado no João do Coletor. São Francisco demands Apple and Google delete inteligência artificial no DIF apps from App Stores. O resumo coletado acrescenta: The City Attorney's Office send the tech giant Seas and desist letters this week telling them to stop profiting from 13 face swap. Apps that are overwhelmingly used to target women and girls. A quarta é governança de inteligência artificial aplicada a dano real. A Wired informa que a Procuradoria de São Francisco enviou cartas de Seas and desist para a Apple e Google exigindo a remoção de 13 aplicativos de face swap ou no DIF, usados majoritariamente para atingir mulheres e meninas, e acusando as lojas de lucrarem com esses apps. Análise. Deepfake sexual não consensual é um dos exemplos mais claros de inteligência artificial como abuso, não apenas inovação. A questão central é a responsabilidade de distribuição. Se a loja permite, processa pagamento, ranqueia e cobra comissão, ela não é um tubo neutro aos olhos do regulador. Para usuários, o impacto é assédio, extorsão, trauma e risco para menores. Para plataformas, a resposta precisa combinar revisão preventiva, políticas explícitas, retirada rápida, preservação de evidência e cooperação legal. Incerteza. O João confirma as cartas e o número de apps, mas não traz resposta final de Apple e Google nem resultado judicial. Número 5. União Europeia força Google a abrir busca em inteligência artificial no Android. Fonte, Ars Technica. URL, https://ars-technica.com/gadgets/2026/07/its, official, eu, will, force, Google, to, share, cert, data, and, open, app, on Android. Fato confirmado no João do Coletor. It's official. Eu will force Google to share cert data and open app inteligência artificial on Android. O resumo coletado acrescenta: Google says this change could endanger user privacy and security. A quinta pauta é antitrust chegando à inteligência artificial. A Ars Technica diz que a União Europeia vai forçar o Google a compartilhar dados de busca e abrir inteligência artificial no Android. O Google afirma que as mudanças podem colocar privacidade e segurança dos usuários em risco. Análise. Esse é um choque clássico entre concorrência e proteção. Reguladores querem impedir que controle de busca, Android e dados consolide vantagem impossível de competir em inteligência artificial. O Google responde que compartilhar dados e abrir camadas sensíveis pode aumentar exposição. As duas preocupações podem ser verdade ao mesmo tempo. O desafio regulatório é desenhar acesso que reduz abuso de poder sem criar uma superfície de risco para dados pessoais ou segurança móvel. Para desenvolvedores e usuários europeus, o resultado pode mudar integração de assistentes, escolha de serviços e regras de interoperabilidade. Incerteza, detalhes técnicos e salvaguardas vão definir se a medida é avanço competitivo ou vetor de risco. Número 6. MIT Technology Review alerta para sabotagem de dados meteorológicos. Fonte, MIT Technology Review. URL, https://www.technologyreview.com/2026/07/17062/weather, data, sabotage/. Fato confirmado no João do Coletor. The risk of weather data sabotage is rising. O resumo coletado acrescenta: Every morning, airline dispatchers, grid operators, and farmers around the world make decisions based on the same thing, a weather forecast. While these forecasts are something that most people glance at for 2 seconds, weather predictions influence major strategic decisions in many industries, with real money, livelihoods, and even actual lives at stake. Farmers use, a sexta notícia foge do LLM, mas é cibersegurança crítica de dados. A MIT Technology Review alerta que cresce o risco de sabotagem de dados meteorológicos, usados por companhias aéreas, operadores de rede elétrica, agricultores e outras áreas que tomam decisões caras e até vitais com base em previsões. Análise. Inteligência artificial e automação dependem de dados confiáveis. Se dados de sensores, satélites ou modelos forem manipulados, a decisão automatizada pode parecer tecnicamente correta enquanto parte de uma premissa contaminada. Isso conecta segurança de infraestrutura, integridade de dados e resiliência climática. Organizações precisam tratar pipeline de dados como ativo crítico, autenticação de origem, redundância, detecção de anomalias, trilhas de auditoria e planos para operar quando a confiança cai. Incerteza. A chamada aponta risco crescente, mas o João não detalha incidentes específicos, então evito afirmar ataques concretos sem a matéria completa. Número 7. Wired discute Apple contra OpenAI, data centers em Nova York e reputação da inteligência artificial. Fonte, Wired. URL, https://www.wired.com Story. Uncanny Valley Podcast Apple Suede OpenAI New York Data Center Moratorium Cyclosporiasis Outreak. Fato confirmado no João do Coletor. Why Apple Suede OpenAI New York Takes on Data Centers, and what to know about Cyclosporiasis. O resumo coletado acrescenta: On today's Uncanny Valley e Pack OpenAI's ongoing drama, both legal and reputational. And better this development could further hurt the company, particularly in its fight against Anthropic. A sétima entra como contexto de reputação e disputa jurídica em inteligência artificial. A Wired no podcast Uncanny Valley discute a Apple processando a OpenAI, pressões sobre data centers em Nova York e como dramas legais e reputacionais
internacionais podem afetar a OpenAI, inclusive na disputa com a Anthropic. Análise. Para o mercado, reputação virou camada de produto. Quando uma empresa de inteligência artificial enfrenta litígios, críticas de direitos autorais, dúvidas de segurança ou tensão de infraestrutura, isso influencia parcerias, aquisição empresarial e confiança de usuários. Também mostra que data center e energia já são pauta política local, não apenas engenharia. Incerteza. Por ser episódio de podcast e resumo curto, trato como sinal de temas em debate, não como decisão judicial definitiva ou prova de impacto financeiro. Número 8. Robôs humanoides geram greve e medo de substituição em fábrica da Hyundai. Fonte. Ars Technica. URL. https://arstechnica.com/ai/2026/07/fear-off humanoid robots spurs human workers to strike et Hyundai auto factory Fato confirmado no João do Coletor. Fear of Humanoid Robots Spurs Human Workers to Strike at Hyundai Auto Factory. O resumo coletado acrescenta. Hyundai aims to deploy 25,000 Atlas Robots starting with US Factories em 2028. A oitava notícia mostra inteligência artificial e robótica entrando no chão de fábrica. A Ars Technica relata que medo de robôs humanoides levou trabalhadores humanos à greve em fábrica da Hyundai, enquanto a empresa mira implantar 25 mil robôs Atlas começando por fábricas nos Estados Unidos em 2028. Análise. Humanoides combinam visão computacional, controle, aprendizado e integração industrial. Mesmo antes de estarem maduros, já mudam negociação trabalhista. O ponto não é só se o robô consegue fazer a tarefa, é como a empresa compartilha ganhos, requalifica pessoas, protege segurança física e negocia ritmo de automação. Para governos e sindicatos, a pergunta é antecipar transição, não reagir quando a substituição já ocorreu. Incerteza. Planos para 2028 podem mudar por custo, desempenho, segurança e aceitação social. Número 9. Founders Fund contrata a ex-OpenAI e reforça a tese de capital em inteligência artificial. Fonte. TechCrunch. URL. https://tcrunches.com/2026/07/16/founders fund iris former OpenAI exec Ryan Bayermeister and not because of har mafia skills Fato confirmado no João do Coletor. Founders Fund Iris Former OpenAI Exec Ryan Bayermeister and not because of har mafia skills. O resumo coletado acrescenta. Ryan Bayermeister, who demonstrated co-analysis in the Founders Fund YouTube Series Mafia, has joined the firm as a partner. A nona fecha com capital e talento. A TechCrunch relata que Ryan Bayermeister, ex-executiva da OpenAI, entrou no Founders Fund como partner. Análise. Movimentações de gente que conhece inteligência artificial por dentro influenciam onde capital de risco enxerga oportunidades. Infraestrutura, agentes. Segurança, aplicações verticais, dados e ferramentas de produtividade. Não é a maior notícia do dia, mas sinaliza que o conhecimento operacional de OpenAI continua valioso fora da empresa. Incerteza. Contratação não garante tese vencedora nem investimento específico. É um indicador de rede e estratégia. Conectando os pontos. A notícia da Microsoft mostra a inteligência artificial entrando no SOC. A Meta mostra que infraestrutura de inteligência artificial é guerra por talento e data center. A ZI mostra que a demanda empresarial por inteligência artificial também cresce fora do eixo americano. São Francisco mostra que abuso com deepfake virou caso de política pública. A União Europeia mostra que a regulação antitruste agora inclui acesso a dados e assistentes. E a MIT Technology Review lembra que dados críticos podem ser sabotados antes mesmo de um modelo. Tomar decisão. Resumo executivo para quem decide tecnologia no Brasil. Primeiro, em segurança de inteligência artificial, peça evidência, logs, integração e limites de autonomia. Segundo, acompanhe data centers, energia e chips como parte do orçamento de inteligência artificial. Terceiro, trate deepfakes sexuais como risco de segurança e compliance, não como brincadeira de aplicativo. Quarto, em qualquer obrigação de interoperabilidade, avalie privacidade e superfície de ataque. Quinto, proteja pipelines de dados que alimentam automação, porque a inteligência artificial só é tão confiável quanto a origem dos dados. Fechamento prático. A pergunta do dia é quem governa a inteligência artificial quando ela sai do laboratório. Na Microsoft é o time de segurança que precisa validar respostas. Na Meta é a capacidade física de computação. Na ZI é a escala comercial. Nas lojas de aplicativos é a responsabilidade sobre abuso. No Android europeu é a regra de acesso. Em dados meteorológicos é integridade. Em robôs humanoides é contrato social. Eu sou o Cyber Report. Até a próxima atualização pública sobre inteligência artificial, tecnologia e cibersegurança.